Eu gostaria de convidar inicialmente, que muito nos honra com a sua presença, o presidente do Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, o Dr. Moisés. A diretora-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do INES, está presente? Por favor, para compor a mesa. Pode sentar aqui do meu lado. Ah, o computador está ali. Então, peraí. Vamos dar um jeito. Parece que sim. A representante do INES está presente? Doutor Moisés, vai usar para projeção ou só para si? Não, só para o meu controle. É só para o controle dele. Nós temos um representante, o assessor da diretora-geral, é isso? Da direção-geral do INES, que vai representá-lo. Paulo Nóbrega, por favor. Valdo Nóbrega. Obrigada. E nós temos também... Opa, meu óculos está ruim. Também o coordenador-geral de Políticas Educacionais do MEC, professor Joirã Medeiros da Silva. Professor Joirã, então, acaba de integrar a nossa mesa, e eu vou passar imediatamente a palavra, então, ao presidente do CONAD para fazer a sua intervenção por 15 minutos. Estou localizando só aqui um ponto aqui da minha... Só um segundo. Aqui, achei. Ok. 11h16. Bom dia às senhoras e senhores. Cumprimentar aqui a doutora Ana Lúcia, coordenadora do GT Inclusão da Pessoa com Deficiência. Cumprimentar o conselheiro Joirã, o Joirã Medeiros, que também é conselheiro do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lá representando o Ministério da Educação. E cumprimentar o representante da FENEIS, também integrante dessa mesa. Quero... inicialmente esclarecer que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência não possui um parecer conclusivo sobre o tema. Então, aqui farei comentários muito mais a partir das minhas percepções do que até mesmo uma percepção institucional deste Conselho. É claro que nós estamos falando aqui de uma escola bilíngue para as pessoas com deficiência auditiva. Estamos falando de um direito assegurado em um decreto. Estamos falando num desafio, assim posto hoje aqui pelas representações do Ministério da Educação, de construir esta educação para as pessoas com deficiência auditiva, em especial nesse painel. Estou de acordo plenamente com a secretária Cláudia Dutra quando refere que este problema deve ser encarado como um desafio. Entendo que é um desafio para todos nós, nós, pessoas com deficiência, nós, operadores do direito, no caso aqui das senhoras e dos senhores membros do Ministério Público, para nós, defensores de direitos, para os gestores de educação, gestores públicos e para a sociedade. Ninguém tem dúvida de que a educação é um direito fundamental, é um importante alicerce da concepção de uma sociedade, de um indivíduo, de um cidadão pleno de direitos, e que o tema educação, em nosso país,
é desafiador para todas as pessoas, com e sem deficiência. Mas estamos falando hoje aqui da educação para as pessoas com deficiência auditiva, neste momento. E percebo, bastante sensibilizado e emocionado, o quão pouco os seus anseios, as suas angústias, são efetivamente ouvidos e observados e respeitados. Eu penso que, embora a excelente articulação do movimento de pessoas surdas, em especial conduzidas pela FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, nós encontremos ainda muitas resistências nesse campo. Nós temos um grupo de pensadores e de gestores também da política educacional de nosso país, que tem uma percepção e uma concepção que eu diria dogmática sobre o tema. E eu penso que quando nós estamos vivendo num país que temos como princípio constitucional um Estado democrático de direito, e que nós temos um governo que se pauta pela construção e execução de uma democracia participativa, nós temos que seriamente respeitar esses princípios e construir uma política com base nas mais amplas possibilidades democráticas de diálogo e de construção coletiva. Percebi hoje, e venho percebendo isso há muito tempo, que a política aqui proposta está pautada, ou aqui proposta pelo Ministério da Educação, está pautada por uma construção coletiva, por um debate feito na Conferência Nacional de Educação e pelas diretrizes que a própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe ao nosso ordenamento jurídico. Porém, eu penso que nós temos que observar alguns meandres dessas afirmações feitas aqui na manhã de hoje pelas representações do Ministério da Educação. Primeiro, questionar, e faço isso com muita tranquilidade, a efetiva democracia utilizada na Conferência Nacional de Educação, onde nós percebemos a ausência de alguns segmentos e por falta de articulação que deveria partir da própria representação no Conselho Nacional de Educação. Os cegos, por exemplo, enquanto Organização Nacional de Cegos, não foram convidados a indicar seus delegados para essa conferência. Esse é só um exemplo que eu posso falar pelo segmento que também represento. Os surdos relataram diversas dificuldades quanto ao processo de deliberação nessa conferência. Esse é um ponto para reflexão. Agora, analisando um pouco mais tecnicamente o aspecto jurídico trazido pela Convenção, quanto à educação inclusiva, eu penso que os surdos, quando pedem uma escola bilíngue, não estão defendendo um segregacionismo, como ouvimos algumas dessas cabeças pensantes, não só do Ministério da Educação, como de outras representações ou mundos acadêmicos dizerem. Estão pedindo uma educação de qualidade. Quando nós falamos de educação inclusiva, nós estamos falando primeiramente de educação. A inclusão efetiva de uma pessoa com deficiência, ela prescinde, ela não pode, desculpa, ela imprescinde de uma educação de qualidade. Nós não podemos olhar para a educação inclusiva pensando na inclusão que eu vou aqui ousar chamar de formal. Nós estamos aqui entre diversos operadores do direito.
Estamos falando de uma audiência pública do Ministério Público Federal. Doutora Ana Lúcia, seus colegas, sabem muito bem a diferença entre uma igualdade formal e uma igualdade material. Eu ouso aqui dizer que há uma defesa de uma inclusão formal, hoje, pela política apresentada pelo Ministério da Educação, e não de uma inclusão material. Vou explicar um pouco mais sobre isso.